Olá, amigos e amigas, estamos iniciando pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2, mais uma edição do Papo da Hora. Eu sou a professora Leila Latuf e tenho uma honra poder tê-los comigo aqui no Papo da Hora. Como vocês sabem, Papo da Hora é um programa que leva para vocês temas que muitas vezes batem à nossa porta, entram nas nossas casas e a gente não sabe muito bem. Hoje, o nosso tema diz respeito a todos nós, todas as mães, todos os pais, todos os educadores. Ele diz respeito ao que devo saber sobre a infância. E para isso trazemos duas profissionais de peso. Primeiramente vou apresentar a psicóloga Maria Elisângela dos Santos Galvão Santana, especialista na abordagem analítica junguiana pela Unifenas, pós-graduada em Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela Unis, atua como psicóloga clínica na Interclínica em Pouso Alegre, é psicóloga no CAPS, a de Novo Caminho, Pouso Alegre. E depois, doutora Fernanda Campos, médica psiquiatra, formada pela Universidade São Francisco, preceptora da residência de psiquiatria do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, referência técnica no CAPS, AD, Álcool e Drogas em Pouso Alegre, realizou cursos nas áreas de psiquiatria da infância e adolescência pela USP e psiquiatria forense pela Universidade de Coimbra. Atualmente atua também em consultório particular na Clínica de Dor. E como não podia deixar de faltar, nossa escudeira, nossa companheira, nossa amiga, Cacau Vitoriano, que irá mais uma vez abrir o nosso programa. Pra que sair do sério com bobagens triviais ou construir impérios de areia? Fugir do certo, do destino e da razão, ou ir se embaraçando nessa teia. A vida já é dura, será que você não vê? Então segura onde der pra segurar. Depois não me procura dizendo que eu errei, vou avisando desde já. Claudinha, obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Elisângela. E vamos aqui, mais uma vez, conversar com vocês sobre mais um tema importante. O que devo saber sobre a infância? Uma criança, quando nasce, agrega à vida dos pais inúmeras responsabilidades. Afinal, são eles que organizam as condições de vida e da educação da criança. É através da vida em conjunto com a criança que se formarão as capacidades, a consciência no mundo, os valores morais e o seu posicionamento. O nascimento de cada criança representa um grande desafio para todos aqueles que se responsabilizam pelo seu cuidado. Não podemos esquecer que, além dessa educação mais formal, os pais são responsáveis pelas capacidades artísticas. A Cacau vai dizer isso para a gente. Pelos afetos constituídos na sua integração de criança com o mundo, os quais se expressam na forma singular de ser, de sentir e de agir. E sobre isso não podemos deixar de falar um assunto muito legal, que são as brincadeiras, que são os jogos, né? Como potencializadores do desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo e social da criança. Bom, começando com essa fala,
Queria começar com a doutora Fernanda. Quais são as características normais que a gente espera, que nós pais esperamos do comportamento da criança? Olá, Leila. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a presença, né, de estar aqui no programa seu, que é um programa que é tão importante, um programa de caráter informativo e educacional. Acho que faz muita falta a gente ter programas dessa qualidade hoje em dia na nossa TV, né? E, bom, acho que é muito importante esse tema, muito relevante, falarmos um pouquinho sobre essa questão da infância, desse desenvolvimento natural, né? Hoje em dia, para a gente contextualizar um pouco, a gente temos falado muito sobre as problemáticas, mas muitas vezes não sabemos muito bem, né, como que essa criança tem que crescer, como que essa criança precisa agir, como é que ela precisa se desenvolver naturalmente, como que os pais e a sociedade podem contribuir de maneira positiva para que isso aconteça. Na minha prática clínica, no consultório, eu atendo adultos e crianças e muitas vezes no atendimento com adultos a gente tem que voltar naquela criança que ele foi. A gente tem às vezes a impressão de que a criança ela já é uma superfície polida, né? De que ela simplesmente não está entendendo muito, muitas vezes os pais, a família, tem comportamentos e pensam que a criança às vezes não está compreendendo o que está se passando, que a criança não entende muito, e é o contrário, né? Essa criança ela é altamente porosa, ela está altamente ávida para receber informações, para receber sentimentos, tudo aquilo que vai compor, que vai formar ela numa fase adulta. E nesse adulto sempre mora essa criança e a gente às vezes precisa resgatar essa criança para que a gente consiga melhorar esse adulto que adoeceu, para a gente ver tamanha importância da gente ter um cuidado com essa criança desde que ela é muito pequena ainda. Na infância, inicialmente, desde que a criança é muito pequenininha, desde que ela é uma sementinha lá na barriga da mãe, a gente entende que ela já tem uma percepção, né? A psicanálise ela chama isso de percepções mnêmicas, como se a criança desde muito pequena ela já conseguisse entender e já conseguisse pensar em algumas coisas sobre esse mundo. E a forma como esse mundo é apresentado vai gerar as percepções que vão refletir na fase adulta, na vida dela. Então, é muito importante que os pais consigam compreender se a comunicação deles, né, se a forma como eles estão apresentando esse mundo, se a forma como a escola está apresentando esse mundo para a criança, está refletindo nela algo que ela consiga devolver. E como que a gente consegue sentir essa sintonia? A gente consegue sentir essa sintonia muito através daquilo que é esperado nas fases normais da criança, né? Então, como que é a criança saudável? O bebezinho, né? 4 meses ele começa com aquele sorriso social, com a interação, né? A parte neurológica se desenvolvendo de uma maneira adequada também. Então, a criança, né, começa a ter interesse de andar com 1 ano de idade, balbuciar as primeiras palavras. Como que está sendo para tirar aquela fralda da criança, né? Como que está sendo o controle dos esfíncteres? Então, se a gente for ver também, é uma questão muito importante, porque esse controle, ele fala muito de como a criança está se sentindo com relação ali ao dia a dia dela, as primeiras coisas que ela tem produzido ao mundo, como que isso vai gerar uma repercussão, como que é o relacionamento dela no contexto da escola. Então, na escola, a gente espera, né, que essa criança esteja feliz, que essa criança esteja se relacionando à medida que ela vai crescendo, né? Doutora, deixa eu só... desculpem, assim, a gente, pai de primeira, a gente chama de primeira viagem, né? Como é que ele sabe que esses comportamentos não estão legais? Assim, como é que a gente poderia dizer para quem nos vê aqui, olha, se seu filho está fora, como é estar fora de um padrão, né? Como é que a gente sabe isso? Sim, esse padrão, a gente tem as normas sociais que nós criamos, né? E essas normas, elas direcionam a comunidade, a sociedade, para que tudo se estabeleça de uma forma tranquila, para que a espécie seja mantida.
A criança, é importante que ela esteja se adequando a essas normas, porque a gente está introduzindo essas normas para ela, né, no nosso contexto de vida. Porém, a criança ela vai ter aquilo que é dela, né, que são as percepções dela. Eu falo que não existe uma única causa e efeito, né, mas desde muito pequena ela carrega fatores genéticos, ela carrega os fatores biológicos dela, ela carrega essas percepções e ela vai se manifestar. Muitas vezes a gente imagina que a criança, alguma alteração no comportamento já seja patológico também, o que muitas vezes não é verdade, né? Às vezes a criança ela vai ter uma manifestação, a escola é muito comum, né? Eu recebo muitas crianças no consultório e a escola diz assim, essa criança não está se comportando muito bem porque ela me parece um pouco mais ansiosa, ou aí você melhora às vezes aquele quadro ansioso da criança, aí a escola já fala, essa criança está quieta demais. Então assim, entendi. A gente tende às vezes a querer colocar essa criança num padrão, numa forminha. Entendi. É importante a gente assim, não medicalizar tudo, não patologizar tudo, mas também é importante que os pais comecem a perceber, ficar atentos, né? Algumas características que são importantes. Okay. Como eu falei, essas alterações nesse desenvolvimento natural que é esperado, né? E esse comportamento que você nos trouxe aqui são questões mais físicas. E como é que fica essa formação psíquica, né? Sim. Como é que fica esse outro lado, né? Que somos corpo, a filosofia fala corpo e alma, corpo e consciência, corpo e espírito. Como fica, ou psique, né? Como fica essa questão da psique na criança? É uma questão muito complexa, como eu tinha colocado, né? Ela é multifatorial, então a gente tem, né, a parte genética, então os pais eles vão herdar, né, muitas características pessoais para os filhos. Temos também as questões biológicas, né, e a forma como a criança vai interpretar e vai direcionar tudo isso que ela está recebendo. Quando ela é muito pequena, ela começa desde pequeno, no primeiro ano de vida, a criar conexões neurais muito complexas, e essas conexões elas se aceleram a cada dia mais no primeiro ano de vida. Isso tende depois a diminuir, mas é um ano de muita aprendizagem, é um ano de muito conhecimento, né? E aqueles primeiros anos eles são muito fundamentais. Por isso a importância dos pais estimularem os filhos, né? A importância de observarem essas alterações primárias de comportamento, como se a criança reage de uma maneira social, se ela olha nos olhos, se ela está tendo desejo de amadurecer, de fazer as coisas próprias para a idade dela, se ela tem curiosidade. Tudo isso é importante que os pais estejam atentos. Se ela é uma criança calma, se ela dorme bem, se ela é uma criança mais agressiva, tudo isso vai dizer um pouco do aparelho psíquico, de como isso está sendo formado. Interessante, não sabia disso não. E existe um período, uma idade que a gente deva ter um pouco mais de atenção nessa fase da infância? Para essas observações que você está dizendo aqui para a gente? A gente tem, né, assim, cada fase ela é fundamental. A gente tem o desenvolvimento psicossexual da criança e um exemplo, né, tem várias categorias de se dizer isso, mas ele fala um pouco sobre o primeiro ano, sobre o segundo ano, né, sobre o quinto ano aproximadamente. Então, assim, cada fase ela é peculiar. É importante que os pais estejam atentos, que a criança esteja se desenvolvendo neurologicamente de acordo com aquela fase dela, né? Então, assim, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, geralmente a gente imagina que ela vai brincar ao lado, a gente fala, né? Brinca ali ao lado de outras, não tem grandes interações, mas ela já procura, né? Ela já procura estar próximo. E aí você vê que, de repente, a sua criança brinca separado. Ela não brinca com o brinquedo como as outras, né? Ela usa um brinquedo de uma maneira diferente. Ou você percebe que a sua criança, às vezes, agride as outras crianças, que ela fica irritada, que ela se morde. Então, são alterações de comportamento que são importantes que os pais estejam atentos, para que busque uma avaliação de um especialista, para que busque um auxílio, né? Será que está tudo correndo bem, né? O pediatra, o psiquiatra, o psicólogo. Ou seja, atenção sempre, né? Fundamental. Para quem educa, né? Para quem é pai, para quem é formador, né? Professor nas escolas. A importância das escolas, né? Pelo jeito, né? Sim. Que
estarão com essas crianças pequenas, né? Sim. E às vezes até num tempo tanto quanto os pais, né? Porque às vezes hoje mãe, pai, tudo trabalhando, né? Não tem como, né? Ou se não na escola com a babá, né? Ou seja, também instrução da babá, né? Para tomar cuidado ou para ficar atenta, certo? Então eu acho, pelo que eu estou entendendo, é uma atenção redobrada, né? Sim, cada detalhe é muito importante, né? São várias as características que a gente tem que estar observando, sempre de acordo com aquilo que é o natural para o desenvolvimento de cada momento, de cada fase. Que a criança passe bem por aquela fase, isso é um indício de que está tudo correndo bem. Entendi. Então, Elisângela, aí já no link daí das coisas, né, que a doutora Fernanda falou, você como psicóloga profissional, qual é a importância da rotina na vida das crianças? Porque pelo que eu vejo aqui, deve haver uma certa importância do comportamento e da rotina, né, de como a gente deve proceder. Isso é uma coisa que muito interessante. Eu gosto de sair à noite. Devo levar meu filho ou meu filho deve estar lá dormindo no horarinho que ele gosta de dormir? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber, Elisângela. Eu e todos nós. Olá, Leila. Queria agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar dividindo com vocês esse momento tão especial, né? Para falar desse tema tão importante. E aí, assim, cai sempre essa pergunta para psicólogo, né? Qual a importância da rotina? Porque psicólogo tem aquela coisa de ir organizando tudo. O que eu acho que é fundamental a gente primeiro entender. Rotina não quer dizer inflexibilidade, né? A importância da rotina na vida de uma criança, ela é fundamental, porque como a doutora Fernanda foi passando as fases, né, do desenvolvimento, o que a gente percebe? Nos primeiros 5 anos da vida da criança, ela vai aprender tudo que ela precisa para ser adulta. Ela aprende a falar, ela aprende a andar, ela aprende a se comunicar, ela aprende a comer, né? Então, assim, ela aprende a começar a escolher coisas e tudo isso no comecinho da vida. Então, vamos pensar, qual é a necessidade, então, de introduzir uma rotina, né? Primeiro que vem esse mundo de aprendizagem. Segundo, que essa criança ela tem uma necessidade primeira, que é a necessidade de segurança. Né? Vamos pensar que ela saiu lá de um ambiente protegido, que era o útero da mãe, e veio para um universo gigantesco. Qual a primeira sensação? Um vazio. Né? Então, o que eu preciso? Acolher, acomodar e gerar segurança. É a partir da segurança que essa criança vai começar a detectar as suas possibilidades e a adquirir as suas habilidades. Então, se a gente põe uma criança num ambiente muito instável, em que ela não tem uma rotina sistemática, ela não consegue adquirir com tanta clareza os estímulos para o desenvolvimento dela. Então, vamos pensar na própria amamentação. Se a mãe da criança ela não estabelece uma rotina de amamentação em que ela consiga se sentir nutrida, isso pode gerar uma ansiedade e uma angústia, porque ela lida com a fome, né? Então, a gente vai tentando, no desenvolver da criança, sistematizar esses horários, né? O que a gente chama de rotina nada mais é do que uma sistematização dentro de um processo de aprendizagem. Né? Então, essa criança, à medida que ela vai desenvolvendo as habilidades, ela vai integrando atividades na vida dela. E essas atividades, elas precisam vir o mais claro possível dentro de uma certa ordem, para que ela tenha tempo de experienciar o que ela está aprendendo. E aí, a partir dessa experienciação, ela vai ter que adquirir a habilidade, memorizar e aí introduzir isso na vida dela. Né? Então, assim, vamos pensar na rotina básica, que seria a necessidade de alimentação. Ela começou com a amamentação no peito da mãe, a mãe conseguiu regular os horários de amamentação para que ela tenha o tempo do sono, que é fundamental, né? Aí a doutora Fernanda pode até pontuar que a criança ela começa a se desenvolver no começo com muito sono, porque é a hora que ela cresce, é a hora que ela
recupera a energia de todo o processo, que não é simples para ela, né? Ela chega e ganha um corpinho, né? E aí ela tem que lidar, ela vai descobrir a mão, vai descobrir o pezinho, vai descobrir a boca. Então, assim, tudo isso é um desprendimento de energia. Então, essa criança também precisa repor essa energia, não só através do alimento, como também do sono. E à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai diminuindo o espaço de sono e vão entrando atividades. Essas atividades precisam entrar de forma ordenada. Por quê? Porque também a gente, enquanto educadores, pais, precisa estabelecer para essa criança os limites. Os limites, eles entram dentro da rotina como um critério não só educativo, mas de segurança. Porque ela não tem ainda uma percepção cognitiva do que é certo, do que é errado, do que ela consegue, do que ela não consegue. Então, quando a gente vai estabelecendo rotinas para essa criança, a gente vai, de acordo com as habilidades que ela vai adquirindo, desenvolvendo e direcionando a criança para um modelo de aprendizagem saudável e potencializando cada vez mais as habilidades dela. Então, basicamente, a importância da rotina é essa organização, tanto sensorial quanto cognitiva. Aí você me pergunta, eu posso sair à noite com o meu filho? Né? O meu bebê. Com o meu bebê. Quando eu falei para você qual a necessidade primeira da criança, é a segurança, se eu me organizo para levar essa criança comigo num ambiente onde ela vai se sentir segura, não tem nenhum impedimento. Né? Então, a flexibilização, quando eu falei da rotina, eu juntei a palavra flexibilização, é isso. Ah, mas meu filho dorme 7 horas da noite, então não posso fazer mais nada a partir das 7 horas da noite? Então, vamos pensar, quantas vezes eu vou quebrar essa rotina? Com qual prioridade? E aí vem o bom senso. Né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é estabelecer esse bom senso. A criança, ela entra na vida da família e a família tem um modelo de vivência. Né? A gente não pode falar assim, ai pronto, agora eu tenho um bebê, acabou o meu mundo lá fora. Não, esse bebê ele vem somar, ele não vem subtrair. Né? Então, dentro de um bom senso, dentro desses critérios de segurança, né, a família pode continuar a sua vida o mais perto possível do normal. Tá certo, entendido. Bom senso, sempre bom para tudo, né? Sempre bom. Ou seja, nada de sair todo dia com o bebê, né? Vamos fazer um equilíbrio. Exatamente. Olhar o bebê, as necessidades do sono, dele ser o que ele é, né? E da gente, né? Dos nossos desejos, né? Então, pensando, né, principalmente que essa criança, ela está sendo apresentada ao mundo, né? Esse bebê está sendo apresentado ao mundo. Então, se eu vou num ambiente extremamente barulhento, esse som ainda não é familiarizado com essa criança, então a chance que eu tenho dela ficar irritada, dela me dar trabalho naquele lugar, né? Então, eu vou num lugar muito frio, ou eu vou num lugar muito aberto, né? Então, assim, vamos pensar, eu tenho que ir inserindo a criança na sociedade gradativamente, à medida que ela vai tendo os estímulos sensoriais, ambientais, ela vai se sentindo segura e aí a gente vai introduzindo coisas novas na vida dela. Ok. Né? Elisângela, uma pergunta muito legal que é a questão das brincadeiras, né? A gente estava conversando sobre como a brincadeira potencializa a afetividade da criança, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, o brincar, ele é inerente no processo de aprendizagem, né? A gente, agora com esses ultrassons modernos, né? Eu acho que quem teve gestante pertinho aí vai ver que a gente vê só não vê a cor do olho do neném, né? Mas a gente vê eles bem formadinhos. E lá, muitas vezes, o médico que está fazendo ultrassom fala assim, lá, tá brincando com o cordão umbilical, tá pondo o dedinho na boca, tá? Então, a criança, ela se descobre através do brincar. O brincar é um momento que gera prazer, né? A Fernanda falou das questões psíquicas, né, desse desenvolvimento sexual. Então, assim, a criança, ela vai aprendendo de forma prazerosa, né? Os estímulos têm que ser prazerosos.
E ela começa brincando, né? Quando ela sai, né, do útero da mãe, ela tem aquele choque, o primeiro contato de prazer dela é com o seio da mãe, com a amamentação. Então ela aprende a sugar. Ela aprende a sugar para matar a fome, mas depois ela aprende que quando ela está mamando, ela olha para a mãe, aquilo é prazeroso. E ela brinca de pegar o seio, de soltar o seio, porque isso estabelece uma relação entre a mãe e o filho. A mãe sorri para ela, né, nesse movimento. Aí, quando ela está maiorzinha, ela põe a mãozinha, ela segura o dedo da mãe, ela interage afetivamente com a mãe. E isso é prazeroso para ambos. À medida que ela vai se desenvolvendo, a visão vai melhorando, né? Ela vai tendo mais clareza sobre as cores, ela vai vendo um mundo mais colorido e aquilo gera estímulos prazerosos e alegres. Então ela tenta pegar aqueles móveis que a gente coloca no berço, né? Os sons, né? A gente fala das canções, não é à toa que existiam as canções de ninar. Essas canções, a entonação, elas podem trazer tranquilidade, se elas forem mais agitadas, elas trazem alegria. E aí a criança vai entrando em contato com o mundo prazeroso, mas sempre sentindo que ela está brincando. E através da brincadeira ela está aprendendo. Vai chegando determinadas idades, hoje a gente tem uma gama de brinquedos pedagógicos que a gente fala, né? Que aí o brincar deixou de ser lúdico e se tornou pedagógico. E esses brinquedos, quando são inseridos nas faixas etárias adequadas, eles estimulam o desenvolvimento da criança. E ela aprende sobre as cores, ela aprende a contar, ela aprende a letra, né? E tem os brinquedos que não são pedagógicos, mas que são da natureza da criança. Quando uma criança pega um carrinho, pega uma boneca, pega uma bola que gira. A criança sabe que a bola gira, ninguém ensina ela que a bola gira. E ela gira, e ela joga, e ela vai atrás. Então ela está aprendendo. Com isso, por que é importante que ela brinque? Porque ela está dimensionando o espaço do corpo físico dela. Ela sabe a força que ela precisa fazer para correr até um determinado lugar. Ela sabe se ela precisa abaixar, se ela precisa levantar, se determinada peça cabe em determinado lugar, e aí entra nas questões de acomodação. Se para abrir um pote eu preciso virar ou eu preciso puxar. Então tudo isso que ela está fazendo, ela está adquirindo habilidades para a vida adulta, né? A gente tem alguns adultos que a gente fala assim, parece que ele não cabe no espaço dele, ele passa, ele esbarra, vive com aqueles roxos. Então assim, provavelmente foram crianças que brincaram em lugares muito restritos, né? Sem ter a noção espacial. Então a brincadeira, ela vem nessa colaboração de aprendizagem, né? E de experienciação. A criança experimenta. Quando ela pisa com o pé descalço na praia, ela sente uma textura diferente. Quando ela pula e a água espirra na lama nela, ela sente outra textura diferente. E aí depois a gente entra com os conceitos. Você vai se sujar, e aí a gente vai introduzindo a aprendizagem, mas sempre através do brincar, né? É importante. E é o momento da criatividade. A criança, né, pensando até um lado patológico, que ela não consegue brincar sozinha, que ela não consegue trabalhar o imaginário, ela também está falando dela, né? O processo do brincar, ele desperta a imaginação e a criação, que são fundamentais, né, para o desenvolvimento depois lá na frente. Não sabia, tá vendo? Brincar, para a gente, né, que é um pouco mais de idade, né, sempre acha que é uma coisa natural. É natural, mas acaba sendo tão importante que a gente acaba não dando esse valor. E hoje eu acho cada vez mais difícil, né? No mundo que a gente tem. Muito legal, obrigada. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e lhe dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim.
piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e um círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem tem hora de chegar sem pedir licença. Muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos uma linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Descolorirá. Que descolorirá. Yeah, yeah, yeah. E descolorirá. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre.
Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz e bem maior que o céu. Onde está? Voei por este céu azul, andei estradas no além. Onde estará meu bem? Onde está? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Nas nuvens ou na insensatez, me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Yeah. Valeu, Cacau. Fernanda, vamos voltar naquele tema que é muito importante, na questão da formação, comportamento, formação psíquica. Como você, você poderia orientar os pais nessas passagens de fase? Eu costumo dizer que os pais, né, e a sociedade, eles vão apresentar o mundo para essa criança, né? Como a Elisângela bem colocou, essa criança que está vindo, né, para um mundo que ela nunca conheceu, que ela não sabe nada sobre ele. Pais e educadores têm esse papel fundamental de trazer essa apresentação, de mostrar esse mundo para essa criança de uma maneira ao mesmo tempo leve, ao mesmo tempo sincera, verdadeira, e de modo que ela consiga, né, dentro da fase dela, dentro do momento que ela está, sentir esse mundo e recebê-lo de uma maneira positiva, né? E como que isso pode ser feito? Primeiramente com afeto. Eu acho que o afeto ele é uma linguagem fundamental que os pais têm com os filhos. É claro que é preciso a primeira linguagem, que é a linguagem do cuidado. São as duas linguagens mais fundamentais. Então, esses pais, eles, através do cuidado, da rotina, né, da dignidade humana, né, isso faz com que a criança comece a sentir essa base que a Elisângela colocou, essa segurança, né? Então, como que é feito esse cuidado? O bebê pequeno, né, ter ali o alimento dele, ter o peito na hora necessária, ter a mamadeira na hora necessária, ter o almoço, ter a comidinha dele, ter a fralda seca, ter, né, a roupa limpinha. Então, aquele cuidado básico que vai mostrando para ele, né, essa linguagem da dignidade e, posteriormente, esse cuidado do afeto, que é um cuidado que vem a mais. Isso ajuda na formação das esferas mais superiores de inteligência, né, do cognitivo, todo esse afeto. A escola também tem esse papel fundamental, que é ir apresentando esse mundo para essa criança e mostrando ele sem julgamentos também. A criança ela ainda não tem, a gente fala, né, que o lobo frontal, que é essa parte mais da frente, é a parte responsável pela tomada de decisões, pela ponderação, e a criança ela ainda não tem isso bem formado.
Então, assim, eu sempre falo com os pais no consultório que uma balança bem equilibrada entre direitos e deveres ajuda essa criança na formação desse lobo, né, que é o que ela vai precisar na vida adulta, para tomar as decisões dela, para ter a personalidade, para demonstrar o caráter dela. E a gente vai fazendo isso, pontuando bem os deveres. Então as regras, elas são importantes, a rotina, as regras, isso tem que ser tudo muito claro, tem que ser colocado de maneira pontual para a criança, mas também os direitos, né? Então você brincou, vamos guardar, vamos brincar, vamos aproveitar, né? Agora vamos dormir, vamos descansar, vamos fazer o que a criança quer ganhar um presente, vamos comprar o presente. Entretanto, você tem responsabilidades, né, com aquilo que você tem, com aquilo que você faz. Claro que uma responsabilidade dentro daquilo que compete à idade, ao que ela consegue fazer, né? Então, os pais sempre incentivando, reforçando de maneira positiva aquelas coisas que a criança já consegue fazer, mas também mostrando aquilo que não é adequado, né? De uma maneira com bom senso, né? Sem repressão excessiva, mas também sem deixar a criança muito livre, muito solta, porque isso gera uma insegurança também. Eu percebo que crianças que são criadas de uma maneira assim, em que elas tomam todas as decisões, são crianças, tudo podem, né? São crianças frustradas, né? Hoje em dia nós temos atendido cada vez mais crianças e adolescentes com essa sensação de vazio, de angústia, de frustração. Isso é muito importante, muito bom ter tocado nisso, isso é muito importante. Elisângela, voltando à questão das brincadeiras, que eu acho muito legal, eu vivi muito essa, talvez pela idade minha, né? Diferente hoje, eu vivi muito mais que minhas filhas viveram, né? Esse mundo da brincadeira, da troca, dos jogos, né? Que dica você dá de brincadeira? Que dica o que os pais podem aí introduzir na vida dos seus filhos? Então, Leila, eu falo que o brincar tem que estar constantemente na vida das crianças, né? Porque elas aprendem brincando. E que esse brincar, ele pode ser essa forma afetiva de estabelecer as regras, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos jogos, os jogos é uma forma de introduzir as regras. Eu tenho a forma de jogar, a ordem do jogo, quem vai ganhar, quem vai perder, eu trabalho a frustração. Então eu falo assim, é muito importante em cada fase a gente aprender a brincar, colocar as crianças pequenas para imaginar. Então quais as dicas? Às vezes eu estou num restaurante cheio, meu filho precisa ficar, não tem um playground igual alguns têm, ele precisa ficar na mesa para não ser inconveniente com as outras pessoas, o que eu posso fazer, né? E aí a gente pode ver quantas cores tem na camisa das pessoas dentro do restaurante. A gente pode contar quantas vezes o garçom vai passar perto da nossa mesa. A gente pode fazer qualquer ambiente ficar divertido, né? A gente vai fazer uma viagem de carro. Então vamos contar quantos carros brancos vai passar perto da gente, porque a criança não tem noção de tempo, né? Então lá dentro a gente está brincando. Quais são as dicas de brincadeira? Dar dicas de brinquedos é muito fácil, né? Porque você vai lá e brinca, compra esse brinquedo, o brinquedo vem com a regra. Como que eu brinco? Eu brinco de acordo com a regra. Quando eu falei da importância da criança ser criativa e imaginar, é porque um dia essa criança vai crescer. E na ordem natural das coisas, ela vai entrar no papel do pai. E o potencial do brincar do pai é a criatividade, né? Então a gente brinca de cabaninha com os filhos no inverno debaixo da coberta e aquilo vira um mundo mágico, né? A gente brinca o tempo todo, a gente brinca de ser herói, a gente brinca de criar relações saudáveis e de fazer referências, né? De força, de superação, né, de vencer os medos, né? Então acho assim que cada etapa que a criança passa, se ela passa de forma lúdica, ela vai trabalhando a autoestima dela. E se eu trago tudo pronto dentro de um modelo de brincar, essa boneca brinca assim, esse carrinho tem esse controle, tem que ir para frente, tem que ir para trás. O que eu faço? Eu limito a capacidade criativa do meu filho, né? Então as dicas de brincadeira são resgatar, quando você falou que você brincou mais,
do que as suas filhas, justamente porque a gente não tinha tantos brinquedos, não tinha tantos recursos. Então a gente fazia o boizinho da abóbora, né, da batata, virava uma fazenda. E nesse processo a gente está fazendo o quê? A gente está desenvolvendo estratégias. Então a dica de brincar é: se você tem muitos brinquedos, transformem esses brinquedos em outras brincadeiras, né? Não brinque somente conforme as regras, mas também introduza as regras através dos jogos. Você sabe que você me fez lembrar uma coisa muito legal que acontecia comigo, né? Somente quando eu tive minhas filhas ainda bem pequenas, a gente viajava muito, eu sou de Santos, e a gente viajava muito para cá, e a brincadeira era encontrar na estrada palavras que começavam com A. Exatamente. Tinha que ser tudo que passava pela estrada. A começava com B, começava com C e vai. E dava o abecedário. Então, assim, mantinha as crianças ocupadas, né? Porque criança não gosta de viajar, não tem paciência. E aí a gente fazia. Isso me lembrou muito. Nossa, tinha fugido da minha cabeça. Que legal. Isso é brincar, né? Porque às vezes a pessoa mantém a família unida. Exatamente. Né? E tem aquele conceito de que eu não tenho um brinquedo bom, então automaticamente eu não brinco. Mas isso né? E aí não precisa disso, não faz falta, né? A gente brinca com os dedos da mão, quando a gente brinca de dedonha, a gente brinca se a criança já está alfabetizada, a gente brinca com palavras, frutas com tais letras. Então, assim, o brincar é inerente do ser humano, né? E ele não necessariamente necessita do objeto, o que é mais importante. Concordo plenamente. Doutora Fernanda, pegando esse gancho, né? Como é que a escola, sociedade contribui para o desenvolvimento de uma criança feliz? Eu acho que contribui de uma maneira muito significativa, né? Todos nós contribuímos de alguma maneira. Sempre que a gente está próximo a uma criança, sempre que a escola está observando aquela criança, o comportamento daquela criança, ela tem sempre algo diferente a fazer, um diferencial, né? A gente vê a importância do educador, não só muitas vezes naquele modelo, como eles colocou, fechado, rígido, né? Você precisa aprender dessa forma. Mas muitas vezes são outras maneiras que a criança aprende, né? Eu tenho visto muitas crianças que às vezes não vão aprender naquele padrão específico, o professor ensinando ali o aluno. Às vezes elas vão aprender de uma outra forma, através de uma criatividade diferente. Às vezes não é por aquele método, mas é por um outro método. Eu acho que a maior maneira que a sociedade, a comunidade, a escola tem de ajudar é entendendo a individualidade dessa criança, é entendendo ela como um ser único, né? Ao mesmo tempo também um ser que faz parte do todo, né? Dessa sociedade, dessa comunidade, percebendo as diferenças, percebendo as dificuldades, e se algo ali gera sofrimento psíquico, orientando, direcionando desde cedo, quanto antes essa criança recebe orientação, essa família, essa escola, mais rápido ela vai se sentir melhor, mais chance ela tem de se tornar um adulto saudável, né, sem patologias na fase adulta. Então, acho que é tendo esse olhar diferenciado mesmo para todo esse jovem que possa estar manifestando, às vezes, alguma alteração comportamental, algo que foge daquele desenvolvimento natural das outras crianças e dos outros jovens, e também estimulando, né? Estimulando de todas as maneiras, né? Na escola, né? Através de métodos aí que vão construir coisas em comum, né? Que vão trazer coisas, afinidades. Hoje a gente tem visto, as escolas já têm tido uma preocupação em não enfileirar as crianças, e não colocar por tamanhos, por determinadas características, né? Mas colocar as crianças mais de frente, estimular mais o aprendizado através de brincadeiras, através de relacionamentos, né? Trocar os grupos, né? Quantas conversas nós temos tido a respeito de bullying. Então você, de repente, né, aquele diferencial ser algo que na verdade é uma qualidade, né? Antes a gente via determinadas matérias nas escolas, determinados tipos de inteligência, né, que não eram valorizados. Hoje a gente sabe que existem vários tipos de inteligência. Não é só aquele que é bom em matemática que vai ser a pessoa bem-sucedida, né? Então, assim, valorizar a capacidade de cada uma dessas crianças, eu acho que é fundamental. Então, assim,
a escolha da escola é fundamental, né? É muito importante. É Papai, muito importante. avalie bem antes, né? Veja lá, vá lá, assista lá uma aula, né? Um desenvolvimento. Eu acho importante isso, né? Que vai cuidar, né, do filho da gente, né? Sim. E vai justamente trabalhar todo essa formação psíquica, física, né? É muito importante. E aí uma pergunta, Elisângela, que não dá para a gente não fazer. As tecnologias. Deixa ou não deixa a criança brincar com o celular? Então, né, eu estava recentemente num congresso na Unicamp de infância e adolescência e essa era a grande questão, né, o que a gente faz. E aí tinha uma fala lá que foi muito feliz, que falou assim, a gente não nasceu nesse tempo, mas as crianças sim, né, elas nasceram junto com a tecnologia, para elas é natural, para a gente não. Então, a gente não vai poder tirar delas uma coisa que é do mundo delas, mas a gente vai poder mediar, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que essas crianças, até 2 anos, elas não tenham acesso às telas, né? Celulares, tablets, computador. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? A gente já vê bebês interagindo com as mães no colo, em contato com a tecnologia. Então, assim, eu acho que a tecnologia tem seu espaço garantido, é uma ferramenta super importante, principalmente no desenvolvimento cognitivo e atencional, porque ela prende a criança, né? Só que lembra que eu falei do brincar e do corpo? A criança ela não é só mente, ela é corpo. Então, a gente orienta, né, meia hora de telas de celular, brincadeiras, atividades, né? E aí, à medida que essa criança for crescendo, ela pode ter mais acesso, né? Mas é importante a gente também se atentar aos pais, porque as crianças elas aprendem também por inspiração e por aquilo que elas veem, né? Se minha mãe está comigo no colo mexendo no celular, automaticamente eu estou em contato com o celular, mesmo que indiretamente, né? Então, assim, essa atenção, eu falo que esse problema é muito mais dos adultos do que das crianças, porque elas têm acesso àquilo que é ofertado. E a gente tem visto, né? Quando eu falei da brincadeira do restaurante, vamos contar o garçom, vamos fazer... É muito mais fácil eu dar o celular na mão do meu filho, colocar ou num programa que prenda a atenção dele, ou num joguinho que ele goste de jogar e ele ficar quieto na mesa, né? Então, existe uma comodidade em relação aos equipamentos tecnológicos. E essa comodidade, ela é justamente o grande perigo, porque ela não educa. Então, qualquer coisa que a criança está em contato, ela precisa da mediação do adulto, porque ela ainda não sabe o que aquilo é para a vida dela. Por mais legal que seja, lembra que eu falei da rotina em relação à introdução do limite? Ela não tem o limite. Quem tem o limite? O adulto, né? Então, eu acho assim, não dá para a gente classificar a tecnologia como uma vilã. Muito pelo contrário, né? Ela colabora muito, ela traz, a gente vê as crianças hoje cognitivamente, elas estão muito à frente, elas conhecem coisas, elas têm, né, a TV, os desenhos, tem muita coisa que é muito favorável. O que acontece é o tempo de exposição. Então, eu acredito que se a gente conseguir mesclar a tecnologia com uma infância que seja saudável, de experimentações, de experiências e principalmente de relação, a tecnologia vai ser um aliado. Mas nunca como aquela ferramenta de acomodação ou de contenção, que é o que a gente tem visto, né? Que é o ponto negativo. Perfeito, maravilha, maravilha. Antes da gente fechar, queria só perguntar para Cacau. Cacau, sua veia artística veio de infância? Sim. Como é que foi desabrochar? Papai ajudou, mamãe ajudou, foi insight? Como é que a coisa se formou aí para você? A doutora Fernanda e a Elisângela, elas colocaram muito bem essa questão da influência do ambiente, né? Nós somos seres de relação, nós estamos inseridos num ambiente desde muito antes da gente nascer, não é? E então eu fui, Leila, desde muito nova, inserida em um ambiente muito musical. Porque o meu avô
embora eu ainda não fosse nascida nessa época, né, ele era músico, ele foi músico da lira da polícia daqui de Pouso Alegre, inclusive. E aí, depois também tem a influência da minha irmã. Eu me lembro, eu pequenininha, e a minha irmã saindo para ir fazer conservatório, meu primo, e eu ficava sempre muito intrigada com aquilo, porque eu via a minha irmã lá, estudando, né, o teclado e o piano, e eu ficava, gente, que coisa mais linda, né? Então, eu acho que veio daí. Eu tive a influência, sim, do ambiente em que eu estava inserida. Claro que isso não me determinou, né? Porque também teve Mas potencializou. Potencializa, né? O ambiente que a gente se vê inserido, ele não nos determina, mas ele nos influencia. Então, com certeza, eu tive a influência, sim, principalmente da minha irmã e dos meus pais, do meu pai principalmente, que é uma pessoa que sempre gostou muito de música. Que bom, ficamos felizes, né? Oh, que bom. E é isso que ganhamos é importante, muito, né? Porque quando você tem o contato, né? Quando a criança tem um contato com as coisas ao redor dela, ela pode pegar, ela pode ver, ela vai saber se ela vai gostar ou não, né? E sem isso, ela não sabe se gosta. Ela não sabe, né? Por isso em que é o potencializador. Isso sempre foi muito... Eu sempre tive acesso a instrumentos musicais de uma maneira muito fácil. Então, o violão estava ali, eu podia ir lá pegar e fingir que eu estava tocando. Eu queria fingir que eu estava tocando teclado, o teclado estava ali, eu estava brincando, Um estímulo natural, né? Sem uma imposição, exatamente. Né? Não é nada que ninguém Tá colocou, vendo? né? Os pais não quiseram se realizar através de você. A Cacau é a própria experiência, né? Da nossa fala aqui, né? Sim. De forma rápida, doutora Fernanda, Elisângela, que mensagem vocês deixam aí para quem nos assiste? Elisângela, por favor. Então, eu acho assim, a primeira coisa que eu fico pensando na infância é não deixar a nossa criança morrer, né? Então, ative a criança que está dentro de você o tempo todo, se permita brincar, né? Se divirta, sente no chão ainda, mesmo que você seja adulto, experimente seu corpo, vê até onde você ainda consegue se alongar, né? Ativar a nossa criança interna, né? Porque aí assim a gente consegue se relacionar com as crianças e a gente consegue também prorrogar a nossa vida. Minha dica é essa. Fernanda? Bom, a minha dica é que a gente possa proteger as nossas crianças, né? Que pais, comunidade, escola estejam atentos. A criança, ela ainda é indefesa, ela está se formando e é fundamental que a gente esteja sempre atento a isso, estejamos compartilhando com ela aquilo que a gente aquilo que a sociedade é, mas de uma forma leve, agradável e sempre muito positiva. E como professora, vai minha dica de leitura para vocês aí que estão assistindo a gente, que querem saber um pouquinho mais. 2 livros assim, bastante acessíveis para a gente até comprar e poder ler, né? Um chama-se Criança que Brinca Mais, Aprende Mais, da autora Denise Pozas. E um best-seller dos Estados Unidos, intitulado O Cérebro da Criança, de Daniel Siegel e Tina Bryson. Bom, eu acho que a gente conseguiu transmitir para vocês aí a nossa preocupação de hoje, que é sobre a infância, né? Sabemos que educar, ficamos sabendo aqui com a doutora Fernanda, a Elisângela, que educar não é só ensinar, né? É humanizar. Eu acho que essa é a nossa maior lição, né? E depositar na gente, pais, educadores, formadores, essa importância, esse compromisso e essa responsabilidade, né? Essas foram as mensagens que a gente tentou deixar para vocês. Agradeço imensamente a audiência, a companhia de vocês. Até o nosso, obrigada por todas. Até o nosso próximo Papo da Hora. Um beijo a todos. A minha força te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar. Vara a escuridão
nunca viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia, o sonho, a fantasia e a alegria de viver. Voa, coração, que ele não deve demorar, e tanta coisa mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão pede uma estrela pra emprestar, e traga junto a fé num novo amanhecer. Com vida azul achei a minguante crescer.